Olá, meus irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical. Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Fernando Tavares. Sejam todos muito bem-vindos ao portal EBD. Estamos dando início a mais uma pré-aula das lições bíblicas jovens CPAD. Esta é uma ferramenta que o portal disponibiliza no início de cada semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Durante esse trimestre, estamos estudando sobre o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Em cada semana, um dos colaboradores do portal comenta sobre uma das lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, com aplicação para os nossos dias. Hoje, então, comentaremos sobre a lição 12, que trata do seguinte assunto: da circuncisão e dos alimentos sacrificados aos ídolos. Nesta lição, o comentarista aborda esses dois assuntos que se destacavam entre os coríntios que deixaram o judaísmo e abraçaram o cristianismo. Mas o que é a circuncisão? A circuncisão consistia na retirada da pele que cobre a glande peniana, ou, em outras palavras, é a remoção cirúrgica do prepúcio, que é uma pele que cobre o órgão sexual masculino. Algo muito parecido com a cirurgia de fimose dos nossos dias. Diferentemente do que alguns possam pensar, a circuncisão não é uma prática exclusiva do povo de Israel. Trata-se de um dos mais antigos costumes da antiguidade, praticado por diversos povos, como os árabes, por exemplo. Nós não sabemos, não conhecemos o significado original dessa prática. Existem várias possibilidades, incluindo a higiene como prevenção de infecções, facilitar a relação sexual, marcar o início da virilidade, fazer um sacrifício similar ao dos primogênitos ou como medida protetora contra os demônios. Todas essas possibilidades podem ter algum significado em algum lugar e todas estão, de alguma maneira, refletidas no Antigo Testamento. Aparentemente, a circuncisão teve um significado religioso pela primeira vez no Antigo Testamento, onde ela é prescrita como um sinal externo necessário para que alguém pertencesse ao povo da aliança do Senhor. Porém, entre os israelitas, a circuncisão adquiriu um significado todo especial. Para os judeus, ela é um dos mais importantes dos seus 613 mandamentos. Geralmente é interpretada como sinal de pacto ou aliança entre Deus e a nação de Israel, e, por conseguinte, indispensável como sinal característico de que alguém pertence à mesma. Vejamos as seguintes passagens bíblicas. Gênesis 17, versículo 10 a 14. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado, na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do vosso povo. Quebrou a minha aliança. Vejamos também Atos 7 e 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão,
Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Por último, Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Só ratificando então, através da circuncisão, o indivíduo habilitava-se a fazer parte do povo eleito. A circuncisão era realizada no 8º dia após o nascimento da criança. Concluída a circuncisão, o menino recebia seu nome hebraico. Jesus Cristo também foi circuncidado. E por falar na circuncisão de Jesus, já ouvi algumas pessoas dizerem que ele foi apresentado no templo ao 8º dia. Mas não foi no 8º dia que Jesus foi apresentado no templo, e sim circuncidado ao 8º dia e lhe dado o nome de Jesus. Observe o que diz Lucas 2:21. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Na lei de Moisés, especificamente no livro de Levíticos, assim está escrito: fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Jesus só foi apresentado no templo após a purificação de sua mãe, segundo a lei de Moisés. Observe Lucas 2:22-24. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Então, quando Jesus foi apresentado no templo? Vamos fazer uma conta aqui. Somando 8 dias para circuncidar e mais 33 dias da purificação da sua mãe, dá um total de 41 dias. Então, Jesus foi apresentado no templo aproximadamente 41 dias depois. Os convertidos ao judaísmo deviam também se circuncidar. Porém, nos casos em que esses convertidos já eram circuncidados, porque a gente viu que a circuncisão não era uma prática exclusiva do povo de Israel. Então, nos casos em que alguém que se convertia ao judaísmo já era circuncidado, somente se lhes fazia brotar uma simbólica gota de sangue. O cristianismo posterior eximiu, isto quer dizer, desobrigou os convertidos do rito da circuncisão ou do cumprimento da lei mosaica. Isso pode ser observado em Atos capítulo 15. É importante dizer que à medida que o evangelho era pregado, tanto judeus como gentios iam se convertendo ao cristianismo. Com isso, as igrejas, em sua grande maioria, eram compostas de crentes judeus e gentios. Acontece que os judeus davam à circuncisão uma importância além do que ela possuía, ao ponto de acharem que a mesma era necessária
para a salvação. De acordo com o que diziam os judeus, a circuncisão tinha um valor absoluto, isto é, era uma garantia virtual da salvação, porquanto entre eles se pensava que todos os circuncidados, que eram israelitas por nascimento, já estariam automaticamente absolvidos de todo julgamento. Para eles, então, esses judeus já estavam salvos. Essa postura dos judeus convertidos ao cristianismo em relação à circuncisão gerou diversos problemas nas igrejas. Só para que se tenha noção do ponto que isso chegou, surgiu um grupo que posteriormente é chamado de judaizantes, que ensinava que sem circuncisão não havia salvação. Que grupo era este? Os judaizantes eram judeus convertidos a Cristo que constituíam um movimento missionário com o objetivo de converter os gentios a uma versão do evangelho obediente à lei. O fenômeno era comum entre os judeus convertidos ao evangelho. Em outras palavras, são judeus que aceitam Jesus como Messias, mas não conseguem desvencilhar da lei. Veja o que diz Atos, capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tal ensino dos judaizantes causou também uma enorme discussão entre eles, Paulo e Barnabé. Tudo começou, conforme vimos há pouco, quando alguns mestres judeus legalistas chegaram a Antioquia e ensinaram que, a fim de ser salvos, os gentios deveriam receber a circuncisão e obedecer à lei de Moisés. Esses homens eram ligados à congregação de Jerusalém, mas não eram autorizados por elas. Ou melhor, por ela. Isso pode ser visto em Atos 15, 24. Identificados com os fariseus, esses falsos irmãos desejavam privar tanto cristãos judeus quanto gentios da liberdade em Cristo. Paulo vai tratar muito bem desse assunto na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 1 a 10 e no capítulo 5, versículo 1. Mas além do que já foi dito, o que mais esses legalistas faziam e por que eram tão perigosos? Wisber responde esta questão da seguinte maneira: tentavam misturar a lei e a graça e colocar vinho novo em odres velhos e frágeis. Costuravam o véu rasgado do santuário e colocavam obstáculos no caminho novo e vivo para Deus, aberto por Jesus ao morrer na cruz. Reconstruíam o muro de separação entre judeus e gentios que Jesus derrubara no Calvário. Colocavam o jugo pesado do judaísmo sobre os ombros dos gentios e pediam que a igreja saísse da luz e fosse para as sombras. Diziam também: antes de se tornar um cristão, o gentio precisa tornar-se judeu. Não basta simplesmente crer em Jesus Cristo, acrescentavam eles, também é preciso obedecer à lei de Moisés. Tal discussão sobre a circuncisão resultou no Concílio de Jerusalém, registrado no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. Dirigidos pelo Espírito Santo, os líderes e a igreja toda, isso pode ser verificado no capítulo 15, versículo 22, chegaram à seguinte conclusão: tanto judeus como gentios eram todos pecadores diante de Deus e que só poderiam ser salvos pela fé em Cristo Jesus.
Em síntese, a igreja estabeleceu o seguinte, Atos 15, 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Então observe aí o versículo 29. Isso foi estabelecido como proibição para a igreja daqueles dias. As coisas sacrificadas aos ídolos, a questão do sangue e a carne de animais sufocados e as relações sexuais ilícitas. A lei, que também incluía a circuncisão, podia ter um efeito ilusório, conforme se vê em Romanos 7, versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Os homens esperavam demais da lei. Dela esperavam aquilo que ela não podia fazer, libertá-los. Afirmavam eles, a vida vem pela lei, e isso com o apoio de certos versículos do Antigo Testamento. Mas Paulo demonstra que tudo isso era pura imaginação. O caminho da lei era difícil por demais, requeria perfeição, mas não tinha o poder para conferir essa perfeição. Conferia altos privilégios, mas os homens, observando as coisas externas e substituindo por elas as verdades que haveriam de seguir-se, terminaram possuidores de uma espiritualidade inferior e inadequada. A circuncisão simbolizava todos os privilégios dos judeus, por ser o sinal do pacto abraâmico. Portanto, também fazia tropeçar os homens que eram superficiais em seu entendimento espiritual. Em seus ensinos, o apóstolo Paulo mostrou que a verdadeira circuncisão não é externa, mas a que se pratica no coração, conforme Colossenses 2 e 11. Advém esta do verdadeiro arrependimento e da fé nos desígnios de Deus. Observemos o texto então. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Depois de responder às perguntas sobre o casamento, Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, volta para um dos assuntos mais controversos da carta que havia recebido desta igreja. Os cristãos podem comer carne que foi sacrificada a ídolos? Esta questão pode até não ser do interesse dos cristãos de hoje, uma vez que não enfrentamos este problema. No entanto, a questão mais ampla da liberdade cristã aplica-se à nossa realidade, pois enfrentamos problemas com os quais Paulo nunca teve que lidar. Exemplo, é certo o cristão ir ao cinema? Os cristãos podem ter televisão em casa? Até que ponto devem se envolver com a política? De acordo com Wisber, no mundo antigo havia 2 fornecedores de carne: o mercado, onde os preços eram mais altos, e os templos da cidade, onde sempre havia carne dos sacrifícios disponível. Os membros mais fortes da igreja sabiam que os ídolos não podiam contaminar os alimentos, de modo que economizavam dinheiro comprando a carne mais barata
vendida nos templos. Além disso, se um amigo não convertido os convidava para uma refeição na qual era servida carne sacrificial, os cristãos mais fortes aceitavam o convite, fosse para ir ao templo ou à casa desse amigo. Tudo isso ofendia os cristãos mais fracos. Muitos deles haviam sido salvos da idolatria pagã e não conseguiam entender como seus irmãos em Cristo podiam querer ter qualquer contato com carne sacrificada a ídolos. Paulo vai tratar de um assunto semelhante na sua epístola aos Romanos, no capítulo 14 e 15, onde os cristãos mais fracos tinham problemas com restrições alimentares e dias santos. Mas a questão fundamental é a mesma que Paulo está tratando na sua epístola aos Coríntios. Essa controvérsia podia acabar causando uma divisão na igreja, de modo que os líderes pediram o conselho de Paulo. O apóstolo chama a nossa atenção para 3 fatores importantes: o conhecimento, o amor e a consciência. Vamos ver cada um desses fatores. Conhecimento. Os coríntios eram ricos em conhecimento espiritual. Isso pode ser constatado na primeira epístola a essa igreja, no capítulo 1, versículo 5. Na verdade, eles também eram um tanto orgulhosos de suas realizações. Sabiam que um ídolo não era coisa alguma, apenas uma representação de um falso Deus que só existia na mente daqueles que o adoravam. A presença de um ídolo em um templo não era prova incontestável de que aquele Deus era real. Posteriormente, Paulo ressalta que, na verdade, a idolatria é a adoração a demônios. Assim, a conclusão é lógica: um Deus inexistente não pode contaminar o alimento oferecido em seu altar. Até aí, cristãos fortes mostram-se mais esclarecidos. Então, por que os cristãos mais fracos sentem-se perturbados com a posição deles, uma vez que é tão lógica? Porque nem todos os problemas são resolvidos com a lógica. Veja só um exemplo. A criança pequena que tem medo do escuro não é tranquilizada por argumentos, especialmente se o adulto, que pode ser o seu irmão mais velho, assume uma atitude de superioridade. A segunda questão tratada por Paulo, o amor. O amor e o conhecimento devem andar juntos. Efésios 4,15, seguindo a verdade em amor. Alguém disse que a verdade sem amor é brutalidade, mas o amor sem verdade é hipocrisia. O conhecimento é uma forma de poder que deve ser usada em amor. No entanto, o amor deve ser sempre controlado pelo conhecimento. Os cristãos mais fortes na igreja de Corinto tinham conhecimento, mas não o usavam com amor. Em vez de edificar os irmãos e as irmãs mais fracos, apenas se tornavam cada vez mais presunçosos. A grande preocupação de Paulo era que os mais fortes dentro da igreja ajudassem os mais débeis a crescer e a deixar de ser fracos. Quando o conhecimento espiritual é usado em amor, o cristão mais forte pode tomar a mão do mais fraco e ajudá-lo a se levantar e caminhar de modo a desfrutar sua liberdade em Cristo. O conhecimento e o amor são 2 fatores importantes, pois o conhecimento deve ser contrabalanceado pelo amor.
a fim de usarmos nossa liberdade cristã corretamente. No entanto, há um terceiro fator que Paulo trata: a consciência. O termo consciência significa simplesmente conhecer com, e é usado pelo menos 32 vezes no Novo Testamento. A consciência é o tribunal interior no qual os atos são julgados e aprovados ou condenados. A consciência não é a lei, mas dá testemunho da lei moral de Deus. O mais importante, porém, é que a consciência depende do conhecimento. Quanto mais conhecimento espiritual possuímos e praticarmos, mais forte se torna a consciência. Alguns cristãos têm a consciência fraca porque foram salvos há pouco tempo e não tiveram oportunidade de crescer. Como bebês, precisam ser guardados com cuidado. Outros têm uma consciência fraca porque se recusam a crescer, ignoram a Bíblia e a comunhão cristã e permanecem em estado de imaturidade. Isso pode ser constatado em passagens como 1 Coríntios 3, de 1 a 4, Hebreus 5, de 11 a 14. Mas alguns permanecem fracos porque temem a liberdade. São como uma criança com idade suficiente para ir à escola, mas que tem medo de sair de casa. Por isso, precisa ser levada para a escola todos os dias. A consciência de um cristão mais fraco é facilmente contaminada, golpeada e escandalizada. Por isso, os irmãos mais fortes devem anuir, isso quer dizer consentir, estar de acordo voluntariamente aos mais fracos e não fazer nada que possa prejudicá-los. Talvez não faça mal algum ao cristão mais forte participar de uma refeição idólatra no templo, mas pode ser prejudicial ao mais fraco. É disso que Paulo está falando dentro daquele contexto, daquela realidade. Paulo, em 1 Coríntios 8 e 10, adverte que os cristãos mais imaturos podem decidir imitar os irmãos e irmãs mais fortes e, desse modo, serem levados a pecar. É importante observar que os mais fortes cedem aos mais fracos, em amor, somente para ajudá-los a amadurecer. Seu propósito não é mimá-los, mas sim edificá-los e ajudá-los a crescer. De outro modo, os dois tornariam débeis. Portanto, meus amados, concluímos que no tocante à circuncisão física, a mesma não é mais necessária para nós cristãos. Isso ficou claro no Concílio de Jerusalém, conforme Atos 15. Todavia se faz necessário uma circuncisão espiritual. E sobre esta, veja o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 2 e 29. Judeu verdadeiro é quem o é no íntimo, e circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Já no que diz respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, somos livres em Cristo, mas devemos ter cuidado para que nosso conhecimento espiritual seja moderado pelo amor e para que não tentemos os cristãos mais fracos a agirem contra a consciência. Quando o conhecimento é contrabalanceado pelo amor, os irmãos mais fortes exercem o ministério junto aos mais fracos, e os mais fracos crescem e se fortalecem.
Assim, que o Senhor Jesus continue abençoando as vossas vidas. Desejamos uma ótima aula para todos e até uma próxima oportunidade. Fiquem na paz do Senhor Jesus.